Graça e paz, povo de Deus, mais um dia aqui no nosso Café com Palavra. E estamos aqui agradecendo ao Pai por mais uma noite que Ele nos deu, por mais um dia que Ele nos permitiu vir raiar, e com certeza Ele nos abençoará mais esse dia, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, como nós estamos sempre falando aqui, estamos vivendo aqui os últimos momentos aqui na face da terra. Esses outros momentos são tempos de reajustes, se reajustar, se realinhar com Deus. E esse realinhamento é exatamente uma volta, é como se um regresso para o Senhor. E nós só podemos voltar quando nos desvencilharmos das amarras que muitas vezes nos prende a nossa história. E é como eu estava lendo hoje pela manhã uma matéria acerca de você voltar ao que você era, a sua inocência, Quando nós éramos crianças, a nossa fé era muito firme, era uma fé firme, era uma fé sem vacilar. Por quê? Porque a nossa fé, a gente acreditava muito quando os nossos pais, ele dizia acerca de Deus, falava acerca de Deus, nós acreditávamos muito, E tudo que ele dizia, a gente acreditava. Vem um entendimento de quando Salomão ele diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, que ela vai envelhecer e não vai se esquecer dele. Então, os ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais, a gente se firmou nele, nos firmamos nele e acreditamos muito nele. E hoje, com a cabeça que temos, acredito que contaminamos muito aquela fé, uma fé genuína, uma fé inocente que nós tínhamos. Contaminou muito. Hoje já não tem mais essa fé. Por isso, precisamos sempre voltar àquela fé que iniciamos, a fé do começo. Eu olho para a minha vida e começo a ver a minha fé do começo. Não apenas só de criança, de acreditar em que o meu pai falava, mas no início da minha fé com Deus, há 35 anos atrás. Eu olho para aquela fé lá do início, lá, uma fé determinada, uma fé inocente, uma fé sem maldade, uma fé que acreditava que Deus é Deus e acabou. Uma fé que acreditava que Ele nos salva, nos batiza, nos prepara e nos leva para o céu. Essa era a fé e o tema das pregações era exatamente esse. Eu recordo muito aquele tempo. Mas estamos vivendo agora uma outra realidade, um outro tempo, E principalmente agora, que é esse tempo da preparação para a vinda de Jesus. E um dos sinais, que nós estamos estudando é exatamente a apostasia, Apostasia, pastor, apostasia é uma preparação para o reino do Senhor Jesus? Sim, porque antes que o Senhor Jesus venha, vai acontecer essa apostasia. A apostasia não é que seja uma preparação direta para o reino do Senhor, mas é um sinal que o Senhor está chegando. É um sinal que Ele está vendo. É um esfriamento de fé, é um desistir da fé, é um questionar a fé. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, no texto que estamos lendo aqui, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando lá no capítulo 2, versículo 3, ele diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele está dizendo, olha, ninguém engane vocês com relação à vinda do Senhor Jesus. Isso vai acontecer, agora primeiro vem a apostasia. Aí ele diz, a apostasia ela vai vir. Nós já falamos aqui sobre a apostasia, de forma exaustiva, sobre a apostasia. E ele diz, quando a apostasia for instalada, ou seja, quando ela estiver na sua totalidade, então vai acontecer a manifestação do homem da iniquidade, do filho da perdição. Aí nós vemos aqui, a qualidade do reino da apostasia, do reino do anticristo. Versículo 4 ele diz, o qual, o homem da iniquidade, o filho da perdição, diz assim, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então ele está dizendo que o reino do anticristo é um reino de
de oposição, né? Ele vai se opor a Deus. E hoje, quando a gente olha hoje, quantas pessoas se opõem contra Deus, como ele está dizendo aqui, olha, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então ele está dizendo que o anticristo, ele vai ser um reinado de oposição. Oposição a quem? Oposição a Deus. Não é oposição às pessoas, é oposição a Deus. As pessoas sofrem as consequências, por quê? Porque estão do lado de Deus. Sofrem as consequências do anticristo por estar com o Senhor, por estar com Deus. Então vão sofrer essa oposição, né, do anticristo, porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus e objeto de culto a Deus. Então ele não quer saber, ele quer se opor. Ele quer se opor. Você é cristão? É. Então vou me opor contra você. Você acredita em Cristo? Acredita. Então vou me opor contra você. Então ele está se opondo contra Deus que está em nós. Consequentemente, sofremos essa oposição. Por quê? Porque nós carregamos Deus, levamos Deus, conduzimos Deus em nossas vidas. Então sofremos uma oposição. E se você olha, toda oposição, quando ela é, na verdade, do lado do mal, ela quer destruir isso. A visão da oposição é barrar, é destruir, é não deixar desenvolver, né? Então, no caso aqui do anticristo, ele vai se opor a tudo que se chama Deus e objeto de culto a Deus. Então, ele é uma oposição a Deus. Então, o que nós vemos hoje é uma preparação exatamente do reino do anticristo. Ou seja, o espírito do anticristo, ele já opera. O espírito do anticristo opera nas pessoas. Elas se opõem contra Deus, elas se opõem a tudo quanto se chama objeto de culto a Deus. A oposição delas, ou seja, igreja fechada, fecha igreja, é uma oposição, entendeu? Não pode, tudo pode funcionar, menos igreja, entendeu? Então, os homens agora que discutem se a igreja abre ou não, isso é oposição ou não é? Entendeu? Então isso é uma ação do espírito do anticristo. E o que alegra o nosso coração é saber que Jesus está muito próximo, porque o anticristo ele vai se manifestar quando Jesus também se manifesta. O anticristo se manifesta e Jesus se manifesta para eliminá-lo. Quando ele estiver se achando, né, querendo ser Deus, dizendo que o Deus é ele, né, o Deus sou eu que decido por vocês, o Deus sou eu sou Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, olha, a ponto, olha aí, o atrevimento, né, dele, podemos assim dizer, a ponto de ele não apenas se opõe a tudo quanto se chama Deus e objeto de culto, mas ele chega a assentar-se no santuário de Deus. Ou seja, tentando tomar o trono de Deus, o que aconteceu com Satanás lá no início. Tentando tomar o trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ostentação é mostrar, né? É mostrar, é se apresentar, é dizer, que é o próprio Deus. Não, Deus sou eu que decido pela sua vida. Ora, na verdade, irmão, quem decide pela nossa vida é Deus. Mas como ele vai se opor a Deus, como ele vai se opor ao objeto de culto a Deus, ele vai sentar no lugar santo, ou seja, tomar uma posição que é de Deus, sentar-se, cadeira, né? Quando a gente estuda cadeira, então ele está falando sobre você se posicionar, tomar um poder, se revestir de autoridade. Então está dizendo o seguinte, que ele vai se assentar, não é isso? Dizendo que é Deus, sentar-se no trono de Deus, dizendo que é o próprio Deus, decidindo pela nossa vida. Então isso aqui é o anticristo. O reino do anticristo está preparado. Então também o reino de Cristo deve estar preparado em nós. Não é no templo. Ele não vai estar preparado no templo. O templo se reúne à igreja. E o anticristo se opõe contra a igreja. Porque a igreja se chama Deus. É a igreja de Deus. Então a igreja somos nós, não é o templo. Então escuta uma coisa. Ele está dizendo que ele vai se opor. Ele vai se opor. E vai de encontro. Ele vai querer destruir a igreja. Então o espírito do anticristo hoje já opera. Por quê? Porque essa oposição contra Deus, contra objeto de culto, contra os templos, contra a igreja. Então o anticristo, ele já está vindo, mas também Jesus está vindo. Por quê? Porque a preparação do reino de Cristo está dentro de cada um de nós.
quando nós reconhecemos nossos erros, quando nós reconhecemos as nossas quedas, quando nós olhamos para a nossa situação espiritual e procuramos em Deus nos levantar, nos reposicionar em Deus, nos reconectar no Senhor. Amém, querido? Que esse dia seja um dia de bênção, que esse dia seja um dia de glória para você, em nome do Senhor Jesus. Hoje, se Deus permitir, 11h45, clamor no meio-dia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.